Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: seja grato por ter tentado, por ter lutado e por ter perseverado com fé e oração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pelo alimento, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes nós nos sentimos fracassados pelo simples fato de nós termos tentado e não termos obtido êxito, ou nós não termos conseguido. Mas será que isso determina o nosso sucesso? Ou será que em cada batalha existe a chave da próxima vitória? Na Bíblia mesmo a gente vê diversas vezes que o povo de Israel ele foi derrotado. E tenta uma, e tenta duas, e tenta três. E na terceira vez eles vencem. Mas será que eles se tornaram melhores guerreiros depois de tanto tentar? Ou será que eles tentaram da forma correta? E o resultado do fracasso antes era que eles tentaram da forma errada. E qual é a forma correta? É a forma que Deus está no meio. É a forma que a minha fé me permite orar e conversar com Deus, e expor os meus sentimentos, e me rasgar em Sua presença, e contar os meus motivos, e permitir que Ele remova de mim todo o orgulho e tudo aquilo que não vem dEle. E dessa forma, quando eu vencer, não é para minha glória, mas para a honra e glória de Deus. E nós temos que entender uma coisa: gratidão é fruto do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ser grata a outra se Deus não estiver com ela. Por quê? Porque só reconhece o bem quem faz o bem e quem vem pelo bem. E nós sabemos que tudo de bom que acontece vem de Deus. Então, quando nós tentamos, já é Deus permitindo que nós façamos algo. Agora vem o ponto em questão. Hoje está um dia extremamente nublado, tá? 12 graus, tá frio, certo? A maior parte das pessoas, elas vão estar em casa, ao menos que elas tenham algum objetivo que seja maior que as circunstâncias. E aqui também fala muito sobre a nossa vida. Será que se você estivesse, sei lá, fazendo um regime ou fazendo algum propósito dentro da tua saúde, alguma coisa, você iria ousar sair nesse tempo desse jeito? Você iria enfrentar as consequências e mesmo assim ir atrás do seu objetivo? Ou hoje é aquele dia que pode, porque tá frio, tá nublado? Enquanto a gente arruma uma desculpa para fracassar, a gente continua fracassando e achando que aquilo é normal. Então, no dia que tiver nublado, no dia que tiver frio e você tiver um propósito, esse é o maior dia, esse é o trunfo, essa é a cereja do seu bolo, onde você mostrou para si mesmo que não importa o que está acontecendo ou não importa as circunstâncias, você vai continuar fazendo. Por quê? Porque você quer chegar e alcançar esse objetivo. Então nada pode impedir você de alcançar. Nada, nada e nem ninguém. E isso que você tentar é o quê? É lutar. Lutar é justamente isso, é continuar tentando. Numa luta, um boxeador ou alguém não dá diversos golpes, recebe golpes também, mas no final vai ganhar quem? Aquele que permanecer de pé, aquele que ter lutado mais, aquele que tiver recebido mais e aguentado mais. E assim é a nossa vida. Por diversos momentos nós estaremos no meio dessa luta, só que o importante não é vencer, mas fazer as coisas do jeito certo. E aí vem a perseverança, que é continuar acreditando em Deus e utilizando os mecanismos de Deus para vencer, como a fé e a oração. Se a gente for lá na palavra de Deus, em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor ela diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas
também a todos os que amam a sua vinda. Ponto número 1. Combati com o bom combate. Fiz o certo do jeito certo. Eu não precisei fraudar, eu não precisei roubar, eu não precisei mentir, eu não precisei adulterar, eu não precisei mudar a minha estratégia. Eu continuei crendo e continuei orando e permiti que o Senhor me capacitasse. E às vezes a gente acha que é uma questão de encontrar o lugar certo, a pessoa certa, o jeito certo, é a faculdade certa, é o trabalho certo e é tudo certo. Então se dá errado é porque eu sou a pessoa que não encontrou a pessoa certa. Mas com Deus é diferente, por quê? Porque eu me torno a pessoa certa. E quando nós combatemos em nome do Senhor, nós usamos a arma que o Senhor nos dá e não a nossa própria arma. Nós não nos apoiamos nos nossos próprios pensamentos e nem na própria astúcia. Nós não queremos entender como Deus vai fazer e nem queremos dizer se é possível ou não. A gente simplesmente crê que Deus vai. Terminei a corrida, guardei a fé. Então continuou tentando até que pudesse chegar ao fim com a fé intacta. Por quê? Porque ele não deixou que as circunstâncias. Se você já correu, se você já fez esteira ou fez algum exercício físico, eu particularmente, quando eu estou fazendo, dentro de mim fica uma vontade o tempo todo de sair daquilo, né? Então você está ali caminhando, poxa, mas eu quero parar, eu quero parar, eu quero parar. Então essa ideia de desistir do cômodo, ela já está dentro de nós. E se a gente ouve essa voz do nosso pensamento que está dizendo pare, você para. E quem para não vence. Quem para não vence a corrida. E é justamente naquele momento de dor, naquele momento de desistir, que tem que começar o clamor, que tem que começar o louvor. Uma coisa que eu comecei a fazer, enquanto eu caminho na esteira, é ouvir a palavra de Deus. Então eu fico lá 20 minutos e eu fico ouvindo. Então eu já nem presto mais atenção que eu estou caminhando. Antes aquele pensamento ficava em mim. Para, tá doendo, tá desconfortável, tá... Agora eu nem vejo mais. Quando eu vejo já deu o tempo e eu já fiz o que tinha que ser feito. Esse é o ponto em questão. A oração, ela nos faz suportar para fazer o que precisa ser feito. Combater com o bom combate. Guardar realmente a nossa fé. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que, quando faz exercício físico, ouve louvor, ou quando anda de bicicleta, eu escuto louvor. Eu não tenho costume de ficar ouvindo, tipo, uma música eletrônica ou rock, alguma coisa que seria, entre aspas, mais apropriado pela batida e pelo ritmo. Não. Por quê? Porque eu prefiro que a minha mente e o meu coração estejam em paz, para que eu possa dar 100% de mim em qualquer coisa que eu vou fazer. Eu não preciso que nada de fora estimule aquilo que dentro de mim já está queimando. E é assim que nós temos que viver, não procurando estímulos fora, mas encontrando a força dentro de nós, a força que nos motiva e nos capacita, e tendo plena consciência que essa força é Jesus. Isso não é algo meu, isso não é determinação, não é porque eu sou uma pessoa disciplinada, que eu acordo às 4 da manhã para fazer a pregação, que às 5 eu treino e aí vamos embora e o dia começa. Então eu acordo às 4 todos os dias, tá de noite, tá frio, tá tudo. Nossa, tem dia que você vai treinar, você fala, nossa, tô cansado. Não tô cansado, eu vou treinar. Então eu não permito que essas vozes dentro de mim venham me sabotar. Ah, mas tá neblina, não importa, eu vou caminhar. Ah, mas tá chovendo. Não, mas eu não sou de açúcar. Não, mas eu vou. Eu vou além dos meus limites. Porque se fosse eu fracassaria. Mas agora já não sou mais eu quem vive. Mas é Jesus que vive em mim. Então eu encontro em mim qualidades e virtudes que antes eu nem tinha. E é interessante como Paulo ele fala sobre coroar, sobre a justiça vir sobre nós e sobre o justo nos reconhecer. E esse é o amor, e é isso que nós reconhecemos, que quando o Senhor vir, é sobre isso que nós ansiamos. E Paulo tem a convicção, a certeza que Deus vai ser justo com todos. Então tudo aquilo que a gente faz, Deus está vendo e Deus está reconhecendo. E se Deus é justo, Ele vai levar em conta todas as coisas. E tem gente que só quer levar em conta o nosso passado, o nosso fracasso, levar em conta os nossos erros. Jesus não está mais vendo isso. Jesus ele está olhando lá na frente e vendo, olha, você era um fracasso quando você não estava comigo, mas você vai ver sua vida
daqui em diante. Você vai ver os planos que eu vou ter para você daqui em diante. Você vai ver que tudo aquilo que você fez é porque você não estava comigo. E quando você estiver comigo, você não vai ter mais necessidade de fazer nada que você fez no passado. A nossa vida se transforma quando Jesus entra em nós, quando a sua justiça, quando o seu amor, quando o seu Espírito Santo. E quando nós buscamos na palavra de Deus tudo aquilo que não está dentro de nós naturalmente, dentro dos nossos pensamentos. Se a gente for lá em Jonas 2, versículo 9, a palavra ela diz assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas tinha plena convicção. Vamos começar de trás para frente. A salvação vem do Senhor. Se somente o Senhor pode me salvar, aí vem a segunda frase: o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Então, se eu tenho plena convicção e certeza que eu dependo do Senhor para tudo aquilo que eu prometer, eu tenho que cumprir fielmente. Então, se você não é capaz de cumprir uma promessa, não faça. Porque às vezes você está tão ansioso para que Deus possa te ouvir, que você sai oferecendo coisas para Deus. Só que essas coisas, elas só existem na sua vida porque Deus não está nela. Então, quando Deus estiver na tua vida, essas coisas não vão estar mais. Então, você não precisava ter feito promessa nenhuma. Não é a minha força, não é a minha vontade que me impede de pecar, mas é que eu não sinto mais vontade quando Deus está comigo, porque eu coloquei os meus olhos e o meu coração no lugar certo. Eu começo a buscar as coisas do alto. Eu sinto uma paz que antes eu não sentia. A ansiedade, ela já não tem mais parte em mim. Nas minhas palavras e nos meus pensamentos, eu sinto a presença de Deus. Na minha conversa, eu já não falo mais da vida dos outros, mas fico pensando em como Jesus vivia e como aqueles que a Bíblia descreve também viviam. Fico pensando numa vida após essa vida. Fico pensando no reino de Deus. Fico pensando em tudo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração e sinto amor. Então essa esperança, ela provoca em nós algo muito maior. E quando a gente começa a reconhecer de onde nós viemos e a relação que nós tínhamos com Deus antes, nós agradecemos, porque a nossa vida não tem mais comparação. E não foi porque nós fomos sorteados, porque nós ganhamos na loteria, não é porque nós somos bonitos, não é porque eu tenho isso ou tenho aquilo, que eu moro no lugar A, B ou C, que eu tenho condição de comprar ou não tenho. A palavra está aí gratuitamente para todas as pessoas. Depende apenas da vontade de cada um. Porque se você tiver a vontade e continuar perseverando e buscando, o Senhor tem todo o poder para fazer tudo aquilo que for necessário, independente de como tenha sido a sua vida passada. A partir do momento que você renunciar o pecado ele deixa de existir, porque nós somos lavados pelo Senhor. E foi pelos nossos pecados que Jesus morreu na cruz. E olha como é legal, porque Jonas ele diz assim: com um cântico de gratidão oferecerei sacrifícios a ti. A gente tem que lembrar, e é outra coisa que eu também quase não vejo as pessoas pregando, quando a gente vê que Deus sacrificava animais, o que dá a impressão? Sacrifício de animais. Poxa, dá a impressão que eles estão matando animal e só por isso. Sacrifício de animais era uma festa. Eles matavam esses animais e no altar que tinha fogo. E nesse altar que tinha fogo tinha uma grelha. E eles colocavam a carne desses animais sacrificados nesse altar. E o que acontecia? Quando eu coloco uma carne em cima de uma grelha e tem fogo embaixo, ela assa. E depois que ela está assada, eles comiam esses sacrifícios. Então, se eu vou em algum lugar que as pessoas elas estão comendo carne, um churrasquinho, e tem música louvando ao Senhor, era uma festa. Então, quando a gente vê sacrifícios, ofereciam sacrifícios, eles estavam fazendo uma festa. É que às vezes fica difícil a gente tentar imaginar, e a gente tem que ler a Bíblia para começar a perceber isso. Eu fui perceber isso, eu acho que na segunda vez que eu li a Bíblia, que eu comecei a olhar que no altar tinha garfo, tinha grelha, tinha fogo. Quando a gente fala, tem fogo no altar, o fogo do altar é fogo, não é fogo do Espírito Santo, é fogo de fogo. Pesquisa para você ver, altar de sacrifício, Bíblia, você vai ver uma churrasqueira.
E às vezes a gente lê e acha, poxa, mas coitado dos animais. Não, eles estavam fazendo uma festa. Do mesmo jeito que a gente come hoje, muitas vezes celebra uma festa de alguma coisa, eles também celebravam. Só que eram festas pro Senhor. Então sempre eles faziam uma festa pro Senhor e levavam alguma coisa para comer, para dividir, para repartir, para louvar e para fazer. Então Jonas, ele tinha consciência disso, de que quando o Senhor o salvava, quando o Senhor participava da vida dele, essa gratidão e essa alegria, esse reconhecimento merecia uma festa. Às vezes a gente faz festa para celebrar o nosso aniversário ou alguma coisa comemorativa, mas essas festas, ao invés de oferecer para Deus algo, nós oferecemos para o pecado, porque normalmente a pessoa vai beber mais do que precisa, vai fazer algo mais do que nem vai lembrar do outro dia. Olha quanto ano novo, quanto Natal, sei lá, Natal, apesar que é festa de família, o pessoal dá uma segurada a mais. Mas a gente usa as festas simplesmente para nos entorpecer e chamamos isso de diversão. Mas quando nós estamos com o Senhor é justamente o contrário. O nosso louvor é aquilo que agrada o nosso coração. Eu não preciso beber nada para me sentir feliz. Eu já estou feliz por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que eu sou, e é justamente por isso que eu estou celebrando e comemorando. Então olha como a gratidão e como os costumes antigos, eles dão um entendimento maior da forma que eles eram gratos pelas coisas. E às vezes acontecem as coisas e nem obrigado a gente diz. Quantos livramentos o Senhor não nos dá todos os dias? Se a gente for lá em Colossenses 3, versículo 17, a palavra do Senhor lá diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para Deus. E aqui começa o vigiar sobre as nossas palavras. Será que as nossas palavras, elas edificam ou elas destroem? Se alguém escutasse tudo que você fala o dia inteiro, principalmente quando você está falando de outras pessoas, a pessoa que ouvisse iria ficar feliz ou ia ficar triste com você? Se a pessoa contasse o que você disse para ela, para a pessoa que você estava falando, a pessoa ia ficar brava com você? Então, se a resposta disso é sim, não faça. Porque para que eu vou dar um motivo para outra pessoa me odiar, sendo que eu posso dar um motivo para ela me amar, para essa pessoa ela olhar para mim com outros olhos? Poderia estar falando do Senhor, poderia estar falando da minha vida, poderia estar falando de qualquer coisa. Mas para que ficar falando da vida dos outros, dos erros dos outros? E normalmente essas pessoas são aquelas que não têm nada de Deus. Então já é alguém que está derrotado e você ainda continua chutando o cachorro que já está morto. E ainda o pior, né? Você que é cristão, você que conhece o nome do Senhor, você que tem buscado a palavra. Então assim, por que não permite que Deus termine de te aperfeiçoar? Da mesma forma quando nós reclamamos. Você acha que o Senhor é o mesmo Deus que ouve a nossa oração? É aquele que está ouvindo a nossa reclamação, ele está ali também. Quando você pensa em Deus, ele se manifesta. Quando você não pensa, ele não é como se... ele não vai ficar intrometendo. É a mesma coisa, tem 3 pessoas em um lugar. Quando você se direcionar para falar com uma, você está falando com aquela. A outra não vai ficar te interrompendo, né? É a mesma coisa. Então, quando a gente fica reclamando, então o Senhor ele deixa um entendimento muito maior. Se for para me usar da minha palavra, ou se for usar para minha ação, faça alguma coisa em nome do Senhor, mas que seja para que outras pessoas possam dar graças a Deus. E é justamente isso que é combater com o bom combate, num mundo que ele já está tomado pelo mal. O mal ele está em todo lugar. O mal ele já está em todo pensamento. A malícia ela já está implícita em diversas coisas. Já não tem mais aquela inocência. Já não tem mais aquele eu não sabia. Hoje, com a informação do jeito que tá, as pessoas sabem de tudo. Na minha época, você achar uma Playboy, uma revista, essas coisas, cara, era difícil. Hoje você abre a internet em qualquer lugar, uma criança de qualquer idade encontra esse tipo de conteúdo. Antigamente, com a questão de droga e de coisa, era muito mais difícil. Então, tudo que a gente vê hoje com a internet, ela facilitou demais o acesso. Então, quanto antes eu começo a fazer errado e achar que eu preciso, porque eu acho que é bonito. E tem uma coisa que, de certa forma, influencia demais o nosso pensamento. É você assistir um filme, é você ver um vídeo, é você ver alguma coisa, de repente você começa a se espelhar. Se espelha num cantor, se espelha num coisa. Eu fazia isso. Tinha cantores e músicas que eu gostava e olhava a vida que aquela pessoa vivia, achava o máximo. Nossa, que legal. Hoje eu olho a vida de Jesus e me espelho, porque quando eu me espelhava em pessoas, minha vida era morte.
Mas quando eu me inspiro no Senhor, é totalmente diferente. Então a gente tem que começar a evoluir nisso. Sabe, eu acho que tudo é um processo. É a mesma coisa, quando a gente cresceu, a gente adorava brinquedo, adorava brincadeira. Só que a gente viu que isso já não cabe mais dentro de nós. Eu já não preciso mais ficar brincando, já não tenho mais a boneca, já não tenho mais o negócio. Esse tempo ele passou, sabe? A gente tem que deixar para que outros tempos possam vir, novas coisas possam acontecer. E às vezes a gente fica ficcionado e preso em coisas que já não existem mais. Não tem problema eu ter nostalgia sobre certas coisas. Não tem problema eu lembrar e reconhecer o valor de cada fase. O problema é quando eu não quero que aquela fase ela passe. E eu fico gastando energia. E o mundo inteiro está crescendo e você está fora de tempo de novo. De novo. Então, a gratidão, nós temos que reconhecer que ela vem de Deus. Então, se você faz algo bom e a pessoa não reconhece, ela não tem Deus, fim. Não adianta você ficar lá chorando, triste, humilhando, fazendo, porque você comprou o jogo dela. Então, se nós confiamos em Deus, nós continuaremos combatendo com um bom combate. E o que é isso? É continuar fazendo bem, não olhando a quem. É continuar fazendo bem, não porque a pessoa merece ou não. É continuar cumprindo a nossa palavra, independente do que aconteça. Porque eu prometi, eu vou cumprir totalmente. Então, ainda que fique com prejuízo, se prometeu, cumpra. Se não quer cumprir, não promete. Porque se prometeu, vai ter que cumprir. Ah, mas antes não prometeu, cumpre. Ah, mas não o problema é seu. Quem manda você prometer coisa pra quem não merece? Então assim, aí que vem a questão. A vida é sua, você tá jogando o teu jogo e reclama que o outro não faz o que você quer. Escolhe melhor. Escolhe melhor. Aí você para de culpar os outros. Amém? Seja grato por ter tentado, por ter lutado e por ter perseverado com fé e oração. Que Deus ele possa abençoar a nossa vida, que o Senhor estenda a sua graça sobre nós, que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela blusa que nos aquece. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos cobre. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado pela sua presença, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por continuar acreditando em nós, mesmo quando todo mundo já não acreditava. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado pelo sacrifício do seu Filho. Obrigado por ter preparado um lugar para nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar esperança, amor, compaixão. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.